Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos conversar sobre a inexecução involuntária da obrigação civil, que é também inadimplência. Mas essa inadimplência, diferente da regra geral, ela não vai ter consequências decorrentes desse não cumprimento da prestação. Então, quando a gente fala em inexecução involuntária, não foi da vontade do devedor não cumprir e inadimplir, mas algo alheio à vontade dele, que se qualifica como força maior ou, caso fortuito, é que foi que aconteceu, que foi aplicado ao caso e impediu de, portanto, cumprir a prestação. Quando nós pensamos em caso fortuito e força maior, para o dispositivo 393 do Código Civil, nós estamos diante de duas excludentes de responsabilidade civil. Ocorreu uma dessas excludentes, não vai haver reparação de danos ou dever de indenizar. Mas para que a gente diferencie uma da outra, até porque quando a lei determina, exemplo do contrato de transporte, só a força maior é que isenta de responsabilidade. Então, na regra geral, das obrigações negociais ou contratuais, caso fortuito e força maior, se equiparam para fins de responsabilidade civil. Mas se a lei determina em sentido contrário, a exemplo do contrato de transporte, só a força maior isenta. Então, como é que a gente pode diferenciar uma da outra? Um critério muito utilizado para diferenciar é justamente o olhar. O fato que impediu o cumprimento é interno ou externo ao devedor. Se interno ao devedor, como uma doença que ele tenha contraído impedindo de cumprir o ato, então vamos pensar numa situação concreta. Um artista foi contratado para criar um designer, um mosaico, designer de um mosaico na fachada de um edifício, certo? Então foi aprovado o designer e chegou o dia da execução do mosaico lá na fachada do edifício. O que ocorreu? Naquele dia combinado, o artista não pôde fazer a elaboração da sua arte, visto que ele contraiu uma doença infecto-contagiosa. Então, o elemento interno a ele o impediu de cumprir. Isso qualifica caso fortuito. Já se no dia da execução ele estava bem, mas ele não conseguiu elaborar o mosaico em razão das fortes chuvas e tempestades daquele dia. Então, o elemento externo ao devedor o impediu de cumprir. Então, estamos aqui diante da diferenciação de caso fortuito e força maior. Um outro critério que diferencia uma da outra falo, uma excludente de responsabilidade de outra, é o fato de força maior se qualificar como ação natural ou ação da natureza, enquanto que caso fortuito se identifique como conduta humana, seja de ação, seja de omissão. Então, se nós pensássemos na seguinte situação, no trajeto de um ônibus de turismo, ele resolve subir a Serra do Rio do Rastro, por exemplo. E ao subir a serra, cai uma barreira e acaba gerando o tombamento do veículo, do ônibus, van, enfim, que está fazendo a condução. Se nós pensarmos, poxa, a rocha, quando ela desprende do terreno e acaba abalroando o veículo, é uma ação da natureza. Não teve ninguém que foi lá e tirou a rocha e fez com que batesse no veículo. Então, estaríamos diante de força maior. Já se nós pensássemos que dentro desse ônibus, no trajeto, um dos passageiros anuncia um assalto, nós estamos diante de uma conduta humana que vai acabar gerando prejuízo para aquele passageiro. Isso seria caso fortuito. Então, feita essa diferença de caso fortuito para força maior, fica claro que ocorreram elas, não haverão perdas e danos a serem indenizadas, com base no 393, na regra geral das obrigações, exceto no contrato de transporte, onde
somente a força maior isenta de responsabilidade. Mas tem uma ressalva, tem uma exceção, que vem, não diria uma exceção, mas tem toda uma análise que vai ser feita com base no 399. Que análise é essa? Se eu tenho uma obrigação contratual a cumprir, ou seja, tenho uma obrigação prevista no contrato e por acaso não cumpri, portanto, estou inadimplente. Estando inadimplente, caracterizou-se caso fortuito ou força maior, vou responder pelas perdas e danos conforme o 399. Então, se o prestador de serviços, aquele que elaborar o mosaico lá na fachada do prédio, ele combinou de ir no determinado dia e ele não foi, ele poderia ter ido, não foi, ele está inadimplente. Depois ele ficou doente e não conseguiu ir no dia que ele teria planejado. Ele está inadimplente e vai responder por perdas e danos. Então, ele só se isenta dessa responsabilidade se ele demonstrar que, mesmo que ele não estivesse inadimplente, que ele tivesse cumprido exatamente como combinado, no tempo, modo e lugar a sua prestação, o fato, o impedimento teria ocorrido. Então, no caso do prestador, não conseguiria, né? Não conseguiria demonstrar que ele não ficaria doente. Mas, imagina a seguinte situação, ele contratou, né, estava inadimplente, e aí ele não ficou doente, ele não contraiu uma doença infecto-contagiosa posteriormente, mas ele não recebeu o material, o prédio não recebeu o material, o azulejo, para a feitura do mosaico. Então, nesse caso, o que aconteceria? Poxa, ele não foi no dia combinado, ele iria na semana seguinte. Mesmo assim, inadimplente, ele responderia por perdas e danos. Aí ele quer se isentar dessa responsabilidade. O que ele poderia argumentar? Aí ele demonstra, poxa, o edifício que contratou o artista é quem comprou a matéria-prima, os azulejos para a feitura do mosaico. E a empresa que faria entrega dos azulejos não entregou os materiais. Então, mesmo se o prestador estivesse lá, no dia, na segunda oportunidade que ele havia combinado, ele não teria o material à sua disposição para a feitura do ato. Então, se ele fosse lá no primeiro dia combinado, não conseguiria, nem no segundo. Ou seja, isso o isenta de responder pelas perdas e danos conforme o 399.